Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós termos a direção de Deus para a nossa vida. E nós estamos na última ministração da nossa série, a oração que Deus ouve, do mês de junho, queridos. Nós tratamos, dentro dessa série, duas parábolas que estão escritas ali em Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo e da viúva, e também a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. E nós trabalhamos, querido, alguns temas importantes para que a gente possa ter no nosso coração definido qual é a oração que realmente chega a Deus. E nós aprendemos um pouquinho com o fato da oração do ser integral. Com aquele juiz iníquo, por incrível que pareça, nós aprendemos, querido, que essa nossa oração precisa ser feita no nosso ser integral. Ou seja, nós não podemos simplesmente orar a Deus a partir do ponto de vista do ser carnal, querido, do ser que está com foco nessa terra. Sempre, sempre, sempre que eu fazer uma oração, que o meu foco está nessa terra, que é efêmera, passageira, transitória, todos os problemas serão maiores do que a minha oração. Todas as dificuldades parece que vão sufocar a minha oração. Parece que Deus estará distante. Então eu não encontrarei força. Eu posso até orar, mas eu vou me levantar ainda cansado, com meus ombros pesados ainda por tudo aquilo que o mundo está lançando contra a minha vida. O meu foco necessariamente tem de estar no mundo espiritual, quem nós somos de verdade. Nós somos um ser espiritual que tem esse corpo para caminhar nessa terra. Então esse ser espiritual, a oração faz sentido para ele, é o oxigênio da alma, como dizia John Wesley. É também, queridos, através da oração que Deus movimenta o mundo, como dizia C.M. Bonds, querido. Então essas pessoas que oraram e verdadeiramente estiveram na presença do Senhor, tiveram experiência com Ele, entenderam que é a partir do ser espiritual que nós fazemos essa oração, porque a oração é para o ser espiritual. Enquanto meu foco não estiver, minha consciência, meu foco não estiver justamente no mundo espiritual que eu sou, na pessoa espiritual que eu sou, e essa realmente é a minha verdadeira identidade, querido, eu vou continuar sofrendo, e a oração ela vai ser difícil, e também ela vai ter o seu poder muito minimizado, porque não é algo que o mundo quer fazer, não é algo que a nossa carne quer, e sim o nosso ser espiritual que quer estar em conexão com Deus. Depois nós falamos um pouquinho também sobre a oração, queridos, de um escolhido. Você lembra disso? A oração de um escolhido, alguém que tem a certeza que é escolhido de Deus, alguém que tem a certeza daquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, e que posição ele está agora diante de Deus. É a partir da nossa posição que Deus fala conosco. Depois, da semana passada, falamos um pouquinho sobre a oração, onde Deus é o centro, querido. Nada pode ser o centro da nossa oração. Este problema que você vem vivendo, as conquistas que você quer, os desafios à sua frente, não podem ser o centro da oração, mas Deus é que tem que ser o centro gerador de vida, de energia, de ânimo, de forças, de tudo que nós precisamos. A partir dele é que nós olhamos e encaramos todos os nossos desafios, todas as nossas conquistas, objetivos, adversidades e tudo mais em nossa vida. Aí sim, nós estaremos dentro da perspectiva correta, das prioridades corretas, que a partir de Deus, Deus tem que ser o maior valorizado, o mais valorizado dentro de cada oração nossa. E hoje eu gostaria de fechar esse ciclo de ministrações, essa série de ministrações com o tema A Oração de um Coração Humilde, que está justamente trazendo para nós na segunda parábola que nós estamos estudando entre o fariseu e o publicano, e lá está em Lucas capítulo 18, versículo 13, ali está escrito: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E o versículo 14 diz: e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro
que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Aqui está as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, querido, trazendo para nós a orientação de como deve ser a oração que Deus ouve. Deus não ouve todo tipo de oração, queridos. Quando a oração ela foge simplesmente daquilo que o Senhor ele determinou para as nossas vidas, ele não vai ouvir. A pessoa está falando de si para si mesmo, como nós vimos na semana passada no caso do fariseu, que ele foi lá orar no templo, mas ele falava de si para si mesmo, querido. Então essa oração não será ouvida para Deus. Jesus está falando aqui, não sou eu. Jesus está falando que essa oração não é ouvida por Deus, ou seja, não tem efeito, não tem o seu efeito. Então nós precisamos praticar essa oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve, ela nasce, ela se desenvolve, ela sai, ela caminha, ela encontra um coração que é humilde, porque nós não podemos nos assemelhar a Deus de nenhuma forma dentro da sua grandeza divina e espiritual. Não tem como nós equipararmos o ser humano a qualquer perfeição divina de Deus, nosso Senhor, não tem como. Então, como que um ser que é tão pequeno, feito do pó da terra, como está escrito ali no começo da Bíblia, né, em Gênesis capítulo 2, você encontra falando que o Senhor nos fez do pó da terra, como esse ser que pode se relacionar, entrar em contato com Deus Todo-Poderoso, que está extremamente exaltado, acima de tudo e de todos, que é o Altíssimo e Soberano. Ele mesmo deixa isso registrado em sua palavra, como tem que ser este encontro, como tem que ser feito e firmado essa conexão, onde o Senhor ele vai fazer efeito, onde as nossas orações serão ouvidas e consequentemente respondidas. Primeiro lá em Isaías, por exemplo, ele traz para nós que o Senhor ele é o Altíssimo e Soberano, porém ele está com o contrito, ou seja, em outras versões, humilde de coração. Nós aprendemos por aí que o nosso Deus ele realmente é altíssimo e não tem como nós, de maneira alguma, nos equipararmos a Ele em sua grandeza. Não tem, impossível. Então eu não posso falar de igual para igual com o Senhor, tendo com base a minha grandeza, a minha capacidade, relacionamento, recurso, ou seja lá o que for. Então eu tenho que entender que é de uma outra forma, porque o nosso Deus ele é grande, soberano, realmente altíssimo. Porém, a sua palavra nos garante que ele tem um coração humilde, um coração humilde. E esse coração é o vínculo com o qual nós podemos nos conectar. Você não pode se conectar da sua grandeza, do seu orgulho, da sua superioridade que a gente tem ou a gente acha que tem. Não dá para nós nos conectarmos a Deus. Nós temos que achar um outro caminho de conexão com Ele. E esse caminho única e exclusivamente acontece quando nós permitimos que o nosso coração, ele seja um coração humilde, um coração realmente que entende que o coração de Deus é humilde, e esse é o caminho para nós nos conectarmos a Ele. E o Senhor Jesus ele traz nessa parábola aqui, ele fala sobre esse fariseu e esse publicano. Agora nós estamos olhando um pouquinho para a vida do publicano. Ele chega, queridos, ele fica de longe, ele nem chega realmente ao local onde as pessoas normalmente chegavam dentro do templo. Diz aqui que ele fica de longe e ele não tem sequer, ele não levanta a cabeça ao céu, ele está realmente envergonhado, arrependido de todas as coisas que ele tem feito em sua vida. E aí, da sua fraqueza, lá de dentro da sua fraqueza, ele então faz essa oração, e a única oração que ele faz é: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala que essa pessoa voltou para a sua casa justificado, algumas versões perdoado, algumas versões, como nós lemos, a NTLH, em paz com Deus. Isso é maravilhoso, porque veja, nós vemos uma conexão de alguém que estava completamente perdido, como um publicano era, que tem essa visão de uma pessoa ruim, de uma pessoa má, de uma pessoa realmente pecadora. Mas quando ele vai a Deus, e ele não tenta se colocar diante de Deus como
alguém que é justo pelas suas próprias forças, como aquele fariseu fazia, mas de dentro da sua humildade, ele então olha para o Senhor, né, com o seu coração e pede essa misericórdia. O Senhor Jesus fala que ele foi então perdoado, justificado, ele desceu para a sua casa em paz com Deus, querido. Por quê? Porque ele se humilhou na presença do Senhor. E um coração humilde é o único caminho que nos conecta com Deus. Nós podemos esconder de todas as pessoas, né, o nosso coração. Podemos sim, mas não podemos esconder o nosso coração de Deus. Ele conhece exatamente como é o nosso coração nos seus mais pequenos detalhes. Conhece muito melhor do que nós mesmos. Então ele sabe se o nosso coração, na hora que a gente está fazendo uma oração a Ele, nós estamos fazendo com um coração humilde, que reconhece. O que é o coração humilde? Ele reconhece a sua posição diante daquele que ele está falando, querido. Ele sabe quem ele é. Muitas vezes nós vamos conversar com Deus, como foi o caso daquele fariseu, a partir do nosso papel social, né? Nós temos muito isso na nossa vida, nós desenvolvemos muitos papéis, é o pai, é o marido, é o profissional, é no meu caso o pastor, é o líder da comunidade, é o professor, é tantos papéis, né? É o papel também da questão social, se a pessoa tem uma classe ou outra. Então as pessoas vivem, nós vivemos a partir de muitos tipos de papel, querido, né? Sociais. E aí, quando a gente não cultiva essa humildade dentro do nosso coração, esses papéis eles acabam nos roubando, e a gente acha que nós somos esse tipo de papel, que nós temos que estar sempre dentro de uma representação, até mesmo quando nós vamos falar com Deus. E com Deus não cabe nenhum tipo de representação, nenhum tipo de teatralização, porque Ele conhece quem nós somos de verdade. Afinal de contas, foi Ele que nos construiu, Ele conhece a nossa estrutura. E esse Deus que conhece a nossa estrutura, Ele quer falar justamente com quem Ele fez. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe qual foi o material que Ele usou para nos construir. Ele sabia de tudo o que ia acontecer na vida humana, do pecado, de tantas coisas que iam acontecer. Ele sabia dos nossos pecados, Ele sabe dos pecados que você cometeu, está cometendo e vai cometer. Ou seja, Ele conhece tudo. Mas mesmo assim, Ele quer conversar conosco a partir justamente desse reconhecimento da fraqueza. Como Ele sabe muito bem quem nós somos, Ele espera que esse ser que Ele criou, né, tirado de todas as superficialidades, todas as camadas de teatralização que a vida traz para nós, de todo tipo de representação que nós temos muitas vezes que fazer dentro da sociedade, Ele não quer que a gente faça isso em relação a Ele, não. Ele quer que nós sejamos a pessoa que Ele trouxe à existência. Então eu não sou gerente de banco diante de Deus, eu não sou pai, eu não sou marido, eu não sou pastor diante de Deus, eu não sou profissional, eu não sou dono de empresa, eu não sou líder da comunidade, eu não sou nenhum tipo de político, nada, que nenhum desses papéis serve. Eu sou apenas esse ser individual que Deus criou a partir do seu amor, e a partir dessa pessoa, queridos, é que Ele vai fazer com que a nossa oração seja ouvida e nós entremos dentro de uma conexão de relacionamento profunda com Ele. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a chegar a essa pessoa, mas nós temos que derrubar justamente a questão do orgulho dentro de nós. O orgulho, ele mantém a gente falando com Deus a partir de um papel social, a partir da nossa força ou daquilo que nós achamos que é forte em nós. O orgulho, ele faz com que a gente tenha uma visão errada de nós mesmos, de quem nós somos, querido. O orgulho, quando eu falo orgulho, querido, não estou falando simplesmente aquele que se acha melhor do que os outros. Eu já expliquei em outras vezes que o orgulho, quando você olha para a Bíblia, o que significa orgulho? Significa tudo aquilo que recusa o que Deus está falando para viver qualquer outra coisa, seja acima dos outros, seja abaixo dos outros.
O orgulho também está naquela pessoa que tem baixa autoestima, que vive de autocomiseração, que vive, queridos, simplesmente achando que é pior do que os outros, que se desvaloriza. Isso é um coração orgulhoso também. Não só a pessoa que se acha acima dos outros. Porque é muito fácil a gente reconhecer, né, a pessoa que é orgulhosa, que ela se acha acima dos outros. Mas a pessoa também que se desvaloriza diante da Bíblia, né, do que é que o Senhor fala, ele está no estado de orgulho. Porque o humilde, ele aceita o que Deus, o Criador, fala a respeito dele. Ele chega à conclusão: eu não me conheço totalmente, eu não posso falar realmente quem eu sou na íntegra, mas Deus pode. O que ele fala? Então aquilo que ele fala é a verdade para a minha vida. Esse é o coração humilde. A partir desse coração, qualquer oração é conectada a Deus de maneira poderosa, e ele ouve sim a oração desse coração humilde, porque Deus sabe quem nós somos, mas nós sabemos quem nós somos. Então, quando nós não conseguimos saber quem nós somos de verdade, que a gente tem alguma ponta de independência, a gente tem algum pensamento, crença, né, ao nosso respeito, que não condiz com aquilo que Deus sabe, o que Ele sabe é a verdade plena, a realidade, aquilo que nós achamos que nós sabemos é apenas uma ilusão que muitas vezes o mundo está colocando sobre a nossa vida, a nossa carne orgulhosa está aceitando. Então eu tenho que me despir de todos os papéis sociais para falar com Deus. Eu tenho que me despir de tudo aquilo que o mundo fala sobre mim, de tudo aquilo que a minha carne fala sobre mim, de tudo aquilo que o inimigo de nossas almas fala sobre a minha vida, e eu me conectar àquilo que Deus fala quem eu sou. A partir dessa verdade que eu vou me mover diante dele, com esse coração humilde que aceita a sua palavra. E esse coração que aceita a sua palavra vai se conectar poderosamente com Deus, como esse publicano, que ele tinha vários papéis sociais, ele tinha os seus pecados, ele tinha tantos e tantos problemas, mas quando ele chegou ali, diante de Deus, querido, ele reconheceu quem ele era. Ele não passava de um amontoado de pó que estava sendo simplesmente, como nós, né, simplesmente soprado pelo vento do tempo a cada momento. Ele olha para a grandeza de Deus e fala: poxa vida, como eu sou pequeno diante desse Deus maravilhoso e grandioso. Ou seja, ele se coloca na posição que Deus o fez para estar, e daquela posição ele faz uma oração muito simples, e essa oração tem toda a valia, faz com que a resposta chegue para a sua vida, como o próprio Jesus falou. Ele desceu justificado, ele desceu em paz, ele desceu perdoado diante de Deus. E enquanto aquele fariseu que estava mantendo um papel social, ele estava fazendo um teatro, uma representação, estava procurando palavras bonitas para falar a Deus, ele não desceu justificado, nem perdoado, nem em paz com Deus, nem coisíssima nenhuma. Porque Deus procura os corações humildes, querido. Todos nós sabemos aonde o orgulho está batendo em nossas vidas. Todos nós sabemos, isso é algo que está patente no nosso coração. Nós sabemos quando nós estamos fazendo uma oração que não vem do nosso eu verdadeiro, né? Do eu que se reconhece como a pessoa que Deus criou, que Ele trouxe à existência, que se conhece e sabe que Ele sabe todas as nossas falhas, Ele sabe que de todas as nossas fraquezas. A gente não precisa representar diante dele, a gente não precisa não contar algum pecado com vergonha dele, Ele sabe de tudo. Então essa pessoa, essa criança, né, que se abre diante do Senhor, é justamente a pessoa que vai sair com o seu coração em paz, que vai sair com a sua resposta da oração de Deus. Então que Deus ele possa abençoar sua vida, abençoar sua família. E lembre-se, todas as vezes que você se ajoelhar para falar com Deus, primeiro tenha um encontro com si mesmo, quem você é, com o seu coração humilde, querido. Com o seu coração humilde, se coloque diante dele. É impossível que uma oração de um coração humilde não seja respondida por Deus. Deus te abençoe.